English classes, classes 17 and 18. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre countable and uncountable nouns, ok? Espero que vocês gostem. Então vamos entender um pouquinho o que são countable nouns, ou substantivos contáveis, tá? Como o próprio nome diz, we can count, they have singular and plural forms, we can use a, an or a number before them. Substantivos contáveis são as palavras que nós podemos contar, que têm a forma no singular ou no plural, que a gente pode usar os artigos, né? A, an, ou um número antes, a gente pode usar um ou uma, né? Como artigos antes da palavrinha, ou a gente também pode usar numerais, 5, 3, 2, tudo que a gente pode contar, sejam alimentos, sejam objetos, coisas, pessoas, tá bom? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, algumas imagens, né, de frutas, porque nós estamos falando sobre comida há um tempão, e de um hambúrguer, para a gente entender. Então, eu posso dizer orange ou oranges, laranja ou laranjas. Eu posso contar laranjas, então é um substantivo contável. A gente pode contar. Potato ou potatoes, também. Eu falo one potato, two potatoes. Eu posso dizer watermelon ou watermelons. Posso dizer hambúrguer ou hamburgers. Strawberry ou strawberries, grape ou grapes, ou seja, todos esses itens a gente pode contar, literalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E eles podem tanto ser escritos no plural quanto no singular por conta disso, tá bom? Então, substantivo contável é tudo aquilo que a gente conta. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de countable nouns, algumas frases, tá? Para a gente ler e entender melhor como é que isso pode ser aplicado. Então, aqui, there is an orange inside my backpack. Então, ou existe uma laranja, eu tenho uma laranja dentro da minha mochila. I love strawberries. Eu amo morangos. I ate 3 hamburgers yesterday. Ontem eu comi 3 hambúrgueres. E por fim, she gave me only 2 grapes. Ela me deu apenas 2 uvas. O que a gente observa aqui? Que são todos alimentos que a gente pode contar, tá? Então, por isso que são categorizados como contáveis. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre uncountable nouns. Se countables é o que a gente pode contar, obviamente, uncountable são coisas que a gente não conta. We can count, they have only one form, singular. We can use a, an or a number before them. Então, a gente não conta, não tem forma no plural e a gente não consegue usar número nem artigo porque ele é incontável. E, geralmente, esses substantivos que a gente não pode contar representam ideias abstratas, como, por exemplo, sentimentos, como tempo. São coisas que a gente não tem como pegar, a gente sente, na verdade, ou a gente mede de outra forma. Então, eu trouxe aqui love, freedom, help, music and time. Então, amor, liberdade, ajuda, música, tristeza, alegria, tempo, são ideias abstratas. Então, a gente não conta, a gente não fala um amor, uma liberdade, né? Aqui em português a gente costuma falar uma música, mas esse music é a música que a gente ouve, né? A gente pode usar lyrics ou songs para outras formas, para poder contar, mas music a gente não conta, tá? E tempo também não. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Em inglês a gente não conta também. Smaller parts. A gente também utiliza para falar sobre alimentos ou coisas que são feitas de pequenos grãos, mas que juntas formam um todo. Que é o caso de, por exemplo, rice, que é arroz,
sugar, açúcar, salt, que é sal, sand, que é areia, e grass, que é grama. São, no caso, né, pequenas partículas, no caso do sal, do açúcar, a gente não consegue contar os grãos e a gente teria que contar de outras formas, usando o quilo, pacote, né, e etc e tal. Então, assim, a gente também não conta em inglês, ok? São incontáveis. Então, aqui vocês podem ver mais alguns tipos de alimentos que a gente não conta, tá? Então, líquidos, liquids e some food. E alguns tipos de comida quando a gente corta para servir. Em inglês também são substantivos incontáveis, tá? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Wine, water, milk and juice são líquidos. Vinho, água, leite, suco. A gente só conta quando a gente coloca eles em algum refratário, em algo para servir. Então, a gente pode contar, por exemplo, uma jarra de suco, um copo de leite, uma garrafa de vinho. Mas na forma líquida mesmo, a gente não consegue contar, ok? Air and smoke, ar e fumaça também. Eles estão, né, no caso, em toda parte, mas a gente não tem como contar. A gente não fala um ar, uma fumaça, certo? E a gente também não fala, a gente não conta, não dá para contar, né? Como eu falei para vocês, os líquidos, a não ser que eles estejam em algum armazenados em alguma coisa, tudo bem? E a comida, eu trouxe aqui meat, bread, cheese, chocolate and fish. Quando a gente corta para servir, a gente também não conta carne, pão, queijo, chocolate e peixe, ok? Então, a gente não conta um queijo, uma carne, tá? Quando a gente corta para Aqui eu trouxe mais algumas coisas que não são contáveis em inglês. Pode parecer estranho porque algumas a gente conta aqui no Brasil, mas em inglês a gente não faz isso, tá bom? Então, some materials: wood, paper, gold, cotton. Então, ouro, papel, prata, algodão. Nós não contamos em inglês. A gente não diz um ouro, dois ouros, uma madeira, duas madeiras, tá? And more. E também não contamos money, furniture, news, advice, information and luggage. Então a gente também não conta dinheiro, né? A gente não fala um dinheiro, dois dinheiros, nós falamos R$1, R$2, $1. Furniture, que é mobília, móveis a gente também não conta em inglês. News, que são notícias, esse é bem estranho, né? Aqui no Brasil a gente sempre fala uma notícia, duas notícias, lá não. A gente vai aprender depois como é que a gente menciona esse tipo de substantivo. Advice, que é conselho, a gente também não conta. Information, que é informação, e luggage, que é bagagem. Então, são todos substantivos que a gente considera incontáveis, coisas que a gente não conta. Ai, teacher, e agora? Se não conta, como que eu falo sobre essas coisas? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Também vou deixar o material de apoio no Google Sala de Aula para vocês estudarem essa semana. E trouxe uns exemplos de frases, tá? Então, por exemplo, eu não digo I need a ou one help. Eu não digo eu preciso de uma ajuda, né, em inglês. O correto é dizer I need some help. Então, em vez de usar a ou usar o numeral, one, two, etc., a gente usa some. Outro exemplo para rice, né, que é arroz. Quando a gente vai oferecer, a gente não pergunta Would you like a rice? Você gostaria de um arroz ou de comer um arroz? Não. Nós dizemos Would you like some rice? Ok? Mais um exemplo. Water. A água é líquido. A gente já viu que líquido a gente não conta. A gente só vai contar se estiver num copo de água, numa garrafa. Então, como é que eu faço? Eu não pergunto Would you like a water? Tá incorreto. Eu tenho que perguntar Would you like a glass of water? Você gostaria de tomar um copo de água ou a bottle of water, uma garrafa de água, tá bom? E o que a gente conversou sobre dinheiro, né?
Eu não digo em inglês I have one money, porque a gente já conversou que não é assim a forma correta, né? Então, o que eu posso dizer? I have some money, I have R$1, I have R$2. Então, eu tenho algum dinheiro, eu tenho R$1, eu tenho R$2, ok? Now it's your turn. Agora é a sua vez. Let's think. Vamos pensar um pouquinho. Trouxe para vocês algumas imagens de itens sobre os quais eu falei aqui na nossa aula. Eu quero que vocês me digam se são countable or uncountable nouns, se são substantivos ou palavras ou itens que a gente pode contar ou não. Eu vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem e já vou dar a resposta e comentarem. Vamos lá? E aí, como foi? Ficou na dúvida? Se você ainda tiver dúvida, assista novamente a esse vídeo e você pode fazer perguntas para mim também pelo Google Sala de Aula. Vamos ver as respostas. Strawberry, countable. Wine, uncountable. Gold, uncountable. Grape, countable. Hamburger, countable. Money, uncountable. Então, strawberry, que é morango, a gente conta, né? 1, 2, 3 strawberries, então, countable. Vinho, ele é líquido, a gente não conta, então, uncountable. Grape, a gente conta, countable. Gold, que é ouro, a gente não conta, uncountable. Hamburger, countable e uncountable. Parabéns por ter me acompanhado até aqui. E hoje, como eu deixei nas instruções do Google Sala de Aula, hoje vocês terão o privilégio de assistir a 2 vídeos, porque os assuntos são relacionados, então achei importante já explicar para vocês, para não deixar nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos lá assistir a segunda parte da aula? Estou esperando vocês!